Estamos aqui para nos reunirmos para estudar o mundo do desejo. Esta é a nona reunião dominical virtual da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 20 de setembro de 2020 e começaremos nossos estudos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Gente, para mim é uma aventura, eu espero que tenha algum objetivo. Mas enfim. Bom, o único objetivo que eu tenho, apesar das minhas dificuldades, é de contribuir também com a reunião, né? Da melhor ou mais ou menos, né? E apesar das minhas limitações nada virtuais, aí está meu trabalhinho. Agradeço muito a nossa Regiane, que generosamente editou, definiu e participou do lido curso. Assim, apenas eu reli com mais cuidado o texto de Max Handel e percebi o quanto ele é claro, objetivo, didático, pleno de exemplo. E agora já não acho mais ele difícil, como das primeiras vezes. Portanto, eu não me preocupei em definir as perguntas, mas se vier e eu não souber, temos nossos universitários, né? O que realmente ficou forte para mim foi quanto ao acesso ao conhecimento dos outros mundos invisíveis. Nós sabemos deles através dos irmãos que podem viver em mais de um mundo ao mesmo tempo, embolsadas de informações pelo nosso grande e dedicado amigo Max Handel. Na verdade, a única pergunta que eu pessoalmente faço está na conclusão do trabalho e eu mesmo tento responder. De certo, vocês vão sentir isso, ou tem sentido, e tem suas respostas, no caso, individuais, ou melhor, de cada um, né? O mundo do desejo. Então, aqui a importância, aquilo que mais é diferenciado no mundo do desejo, aliás, é quase tudo diferenciado, a matéria, a luz, cor, hierarquia, né? Então, assim, sem as forças cósmicas do mundo do desejo, estaríamos sempre num status quo de inércia. E assim, sem o estímulo dessas forças, não seria possível o desenvolvimento espiritual. A matéria do mundo do desejo é um grau menos denso do que a do mundo físico. No entretanto, não se trata da mesma matéria apenas sutilizada. Lá, a matéria é vivente, movimentando-se rápida e facilmente, brilhando em cores. Luz e cor, sempre. As forças dos homens e animais se misturam com os que lá vivem, tão ativos lá quanto nós aqui. Legal. As hierarquias no mundo do desejo não são visíveis no mundo denso, mas atuam realmente lá como nós vivemos aqui. E lá, o que dá a dinâmica são as duas forças gêmeas, atração e impulsão. São forças cósmicas que dominam esse mundo de sentimentos, desejos e emoções. Consistem em 7 regiões, 3 são superiores, dos melhores sentimentos, 3 dos sentimentos mais baixos, e tem uma neutra, que diferentemente ela funciona em condição do que se tem interesse ou daquilo pelo qual a gente tem indiferença.
os materiais das regiões inferiores. Materiais esse muito interessante que a Lili me mandou. Só para a gente ter bem clara, né, o que significa os materiais dessas regiões. Né? E também um exemplo, se eu não estou errada, de uma espécie de vibração deles, né, que se transmite em cor. O vermelho, o cinza, o azul, o preto. Caramba, as regiões inferiores não faltou mais nada aí também, né? Como é que é, Luiz? Ah, sim. Esses adjetivos que tem aí para a região inferior também não faltou mais nada ali. Pelo amor de Deus, só se inventar, né, Luiz? Bom, seguindo aqui, quando há qualquer evento no mundo físico, este se formatiza no mundo de desejo. E quando ele é descrito por qualquer um corretamente, ele une-se por semelhança à forma inicial e ela se fortalece. Quando, porém, o relato é mentiroso ou malicioso, digamos, embora o assunto seja semelhante, a vibração não é. Portanto, eles se destroem. Assim, aquele axioma. Uma mentira no mundo do desejo é ao mesmo tempo assassina e suicida. Na região mais densa, atua somente a repulsão. As formas no mundo do desejo atraem-se por semelhança. Assim, o mal atrai o mal, o que o fortalece. Não fosse a desarmonia entre elas, o que determina a sua própria destruição. Isso é uma coisa maravilhosa, impressionante. Então, aí realmente sempre é a força de repulsão que atua, né? na parte mais baixa. Na segunda região, que chama da impressionalidade, atuam as duas forças já numa espécie de equilíbrio. E na terceira força, na terceira região, prevalece a atração sobre a repulsão. E aí, então, nesses sentimentos da terceira região, já começam a se abrir caminhos para desejos mais elevados, embora eles ainda sejam egoístas, né? Aqui estão as três regiões e a gente começa a compreender que essas substâncias são realmente necessárias à experiência e evolução, porque elas são purificadas e vão sendo retidas para o progresso. Aqui a região neutra, aquela região que fica entre os inferiores e os superiores. Aí funciona realmente o sentimento, não importa se é bom ou se é mau. Expressam-se os sentimentos gerados pelas formas e a maneira como esses nos atingirão. Não importa se os sentimentos são bons ou maus, sim, o que vale é o interesse ou a indiferença. Se o sentimento sobre qualquer impressão for de interesse, essa ideia florescerá. Ela pode ser boa ou má. Agora, se ao contrário gerar indiferença, independentemente disso, ela simplesmente vai murchar. É dessa região o incentivo para agir ou parar, que são gerados por esses sentimentos de interesse ou indiferença. Portanto, ele é a grande movimento, a grande mola do mundo. O interesse ele pode atrair a atração ou a repulsão, não importa. Mas ele vai fortalecer porque há uma condição para isso. Já a indiferença não define nada. Ele, inclusive, ele só enfraquece a ideia. Portanto, eu acho isso fundamental, sim, a gente cuidar dos sentimentos da gente em relação a tudo, né? Porque aí a gente vai definindo o ambiente onde a gente vive. As regiões superiores são as regiões da arte, o juízo,
filantropia, de todas as atividades superiores da vida, são 3 regiões. Eu posso fazer uma pergunta aí, Magali? Por favor. Pessoal, eu fiquei com muita dúvida, que deveria ser o básico, né? Mas eu, de verdade, nunca tinha me atentado para a palavra anímica. E eu tenho um pouco de dificuldade de dizer o que é poder anímico, o que é luz anímica e o que é vida anímica. Anímica, quando você vai no dicionário, ele dá da alma. Mas, assim, eu achei muito genérico. Se alguém pudesse me ajudar a entender um pouquinho, seria legal. Olha, Rê, eu tenho uma noção, talvez assim, se a gente estudar, como estuda, do que é um poder anímico, mas realmente eu concordo com você. Eu gostaria, quando eu fiz, eu falei, o que eu me propus, uma das coisas que eu me propus desse trabalho, que eu acho importante, quando a gente faz um trabalhinho como esse, que é para nós mesmos, em casa, mas é importante o que a gente tira dele. E realmente eu me propus a procurar, de alguma maneira, conhecer mais profundamente isso. Porque quando você vê que nas partes inferiores tem toda uma especificação, um exemplo, que eu nem citei todos porque ia ficar muito grande. Agora, essas regiões superiores, talvez porque a gente ainda não as tenha muito, né, esses sentimentos maravilhosos, fica realmente, concordo com você, uma coisa assim ainda, num nível que, sinceramente, eu não fui muito além do que está aí. Não encontrei. Nem achei, viu, Magali? Eu até procurei, mas eu não achei nenhuma, assim, definição que me deixasse claro. Por isso que eu estou compartilhando, para ver se alguém nos ajuda. Com certeza, por favor, Ailson. Não sei explicar. Se alguém puder nos ajudar mais, porque a informação no texto não tem mais do que está aqui. Sei que são regiões superiores, e são 3 regiões, portanto devem ser diferenciadas de alguma maneira, que também é difícil de entender, né? É interessante, só para concluir essa página, que também chamou a atenção, veja, o poder anímico, quando a gente fala da região superior, a gente só pensa em coisas superiores. No entanto, ele diz assim, o poder anímico pode ser usado para o mal durante um tempo, mas a força da repulsão irá destruí-lo, para que a força da atração edifique o bem, já que, na verdade, ambas trabalham para o bem. Isso deixa ainda muito mais um ponto de interrogação, né? O que eu posso pensar é que tudo bem que está lá nas regiões superiores, né, os desejos positivos, podem ter passado pelo mal. E hoje ser o bem, né? O objetivo é esse, é só o que eu posso compreender daqui. Continuo? Pra gente entender isso daí, a gente tem que entender aquilo que a Magri falou, que é o seguinte, nas 3 regiões inferiores, como é que se dá a força de atração e repulsão? Quem é maior, a de atração ou de a repulsão? Nas 3 regiões inferiores. Ação, né? Mas qual é que prepondera, a atração ou a repulsão? A repulsão, eu acho. Na mais baixa... Eu acho ou tenho certeza? A repulsão, né? Na mais densa e inferior é a repulsão. Ó, A de atração, nas regiões 3 superiores. Nas 3 inferiores, na primeira é repulsão, na neutra é as 2 e na terceira região dos desejos é a atração. A atração está sempre no mais elevado. Pegou naquelas Vocês estão dizendo que na região mais baixa do mundo do desejo, qual seja a região da paixão e do desejo sensual, a força de atração não atua? Atua, é a repulsão que prevalece, não A que a atração outra é não mais atua. forte. Então Eu acho que a atração ela funciona em todas, Tá. né, Carlos? A atração atua em todas as regiões do mundo do desejo. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. A atração é a mais forte.
Não, a atração atua, não é mais Em forte. todas elas, mas no mundo do desejo, na terceira Não. região, ela é mais Não, forte. tudo bem. A primeira coisa a gente definir é o seguinte: a força de atração atua em todas as regiões do mundo do desejo, certo? Todo mundo concorda Certo. com isso? Sim. Tá. Sim? Agora outra pergunta. A força de repulsão atua em todas as regiões do mundo do desejo, sim ou não? Acho que não. Não, acho não, tem que ter certeza. Quem é que tem certeza? Olha, para mim, sim, porque ele fala que na terceira região, que é a dos desejos, a atração se sobrepõe à repulsão, mas ela está lá presente. E na das paixões e desejos sensuais, ô Carlos, agora eu tô com uma dúvida, porque no material que está nosso, ele fala que na das paixões e desejo sensual, que é a primeira região, prevalece a força de repulsão. Não, tudo bem, mas antes a gente ver quem prevalece, vamos entender o seguinte: a força, todo mundo concordou aqui que a força de atração atua, independente da intensidade da prevalência, mas ela atua em todas as regiões do mundo do desejo, certo? Aí, isso. Aí agora a minha pergunta é o seguinte: também. a força de repulsão atua em todas as regiões, todas que eu digo assim, de 1 a 7, tá? Em todas as regiões do mundo do desejo? Ah, de 1 a 7, não só nas inferiores? Não, em todas. A atração atua em todas, isso é fácil, né? E a repulsão atua em todas ou não? Carlos, talvez sim, porque elas são forças gêmeas. Elas quase que Dá a trabalham impressão- juntas. Atua ou não atua? Não, são forças gêmeas, mas o fato de ser não quer dizer que ela pode atuar em todas. Se olhar no material da Maga, em todas ela fala que atua. Então, a Magali está dizendo que atua em Eu todas. também. O texto do Mike Sandel. Quem é que concorda com a Magali? Levanta a mão. Eu acredito, Não, eu. ela só é a força de. Não sei. Eu acredito que entra Erguei a mão. só na quarta região, que é a região do sentimento. Você acha. Então, essa é a pergunta. Você acha que na quarta região não atua nem a força de atração, nem a força de repulsão? Para mim, elas atuam em todas. Na quarta região do mundo do Também acho que desejo, atua em todas. quem é que atua na quarta região do mundo do desejo? Do mundo do desejo? Ela é a região do sentimento, né? As duas forças atuam porque ela tem um interesse e a indiferença, né? Repulsão. Então faça um favor para mim, dá uma lida no parágrafo da lição, que começa assim, ó. Da quarta região do mundo do desejo. A região do sentimento. Acharam? Todo mundo achou aí? Uhum. Achou? Surgem os Todos- sentimentos relativos às formas já descritas. Então, na quarta região do mundo do desejo, Você está falando para dar uma olhada no livro? No livro, é. livro. É a região do sentimento. Dá uma olhadinha no livro aí, todo mundo, porque aí fica fácil, não fica. De que a gente fica falando, é ruim, né? Quer dizer, é ruim falar sem ver, né? Então, ó, todo mundo achou aí, gente? A quarta região do mundo. Página 46, tá? Página 39 no meu. Não, livro novo. Quarta região do mundo do desejo, a região do sentimento. Isso, surgem os sentimentos relativos às formas já descritas, certo? Aí no outro parágrafo ele começa assim: se o sentimento produzido pela impressão de objeto ou de uma ideia é de interesse, acontece isso. Se o sentimento é de indiferença, acontece aquilo. Você vê que em nenhum lugar do capítulo o Max Sandel diz que as forças de atração e repulsão atuam na região do sentimento. E não devem atuar. Por quê? Porque a força de atração e repulsão ela é usada
pelas forças de interesse ou de indiferença, ou pelo sentimento, vamos falar sentimento para diferenciar de força, né? Ela é usada pelos sentimentos de interesse e de indiferença, exatamente como a Magali falou aí, né? Ela é usada, então, na quarta região do mundo do desejo, não atuam as forças de atração e repulsão, porque essas forças são utilizadas pelos sentimentos que prevalecem nessa região. Que sentimentos? Ou de interesse ou de indiferença. Tanto é que se o sentimento de interesse é o que faz, é o que prevalece no desejo daquela situação, ela pode iniciar a força de atração ou a força de repulsão. Agora, se o sentimento for indiferença, ela não inicia nem atração nem repulsão. Aliás, ela não dá bola para isso. Entenderam? Verdade. Tá? Então a resposta a pergunta é a seguinte: a força de atração atua em todas as regiões do mundo do desejo? Não. Na quarta região não atua. Ponto. A força de repulsão atua em todas as regiões do mundo do desejo? Não. Porque não atua na quarta região do mundo do desejo. Entenderam? Isso é muito importante para não fazer confusão entre forças e sentimentos e para saber exatamente quando você tem um sentimento, um desejo, uma emoção, um sentimento, o que você está fazendo com ele? Você está executando a força ou está executando o sentimento? E pasmem, tudo começa pelo sentimento. Tudo começa pela quarta região do mundo do desejo. Nada começa pela primeira, segunda, terceira, quinta, sexta ou sétima região do mundo do desejo. Porque se você não tiver o sentimento ou de interesse ou de indiferença, você não consegue nem pensar em atração e repulsão. Entenderam? Sim. Isso é importantíssimo, viu, gente? Isso é muito importante até para analisar os desejos, sentimentos e emoções das pessoas, né? Para saber se ela está agindo com interesse, se ela está agindo com indiferença, se ela está agindo com interesse e atraindo, se ela está agindo com interesse e repudiando, não, como é que é o verbo? Atraindo e o outro é o quê? Repudindo, não, né? Repudiando. Repudiando. Repudiar. Sei lá, isso. Entenderam? Repúdio já não é verbo, né? Aí, uma vez definido isso, aí vem a pergunta. Nas regiões inferiores, todo mundo concorda que prevalece, aí sim a prevalência, tá? Prevalece a força de repulsão. Se prevalece a força de repulsão, para a gente ter desejos inferiores, a gente tem que forçar a força da atração. A gente tem que gastar energia para fazer a força de atração prevalecer, porque se você deseja, se emociona ou tem um sentimento inferior, se você deixar por si só, a força de repulsão, ela dá cabo desse desejo inferior e acaba com ele. Quer dizer, você não cai na tentação de executar aquela ação resultante daquela emoção. Então você gasta muita energia. Muita energia. Por isso que esses desejos inferiores eles são cristalizantes, porque essa energia que você está gastando é justamente energia vital. Energia vital gastando abre espaço para cristalização, para doenças, enfermidades e outras desgraças a mais. Entendeu? Aí a última pergunta. Nas 3 regiões superiores, prevalece a força de atração ou de repulsão? Qual é a pergunta? Prevalece de atração. Nas 3 regiões superiores, prevalece a atração ou a repulsão? É atração. Então, Eu acredito que é atração. Então, aí é o seguinte, se prevalece a atração, é muito fácil ter desejos, sentimentos e emoções superiores. É muito mais fácil ter desejos altruístas, filantrópicos,
de gratidão, de amor, de fraternidade, de amizade sincera e o caramba quatro. Se você não os tem, se você não os tem, é porque você está fazendo um esforço hercúleo para que a força de repulsão prevaleça nas 3 regiões superiores. E isso também vai trazer, aos poucos, a cristalização, as doenças e enfermidades, porque você está gastando muito a sua força vital. Então, você gasta a sua força vital dos dois lados. Ou para manter em você os desejos, sentimentos, emoções inferiores, ou para repudiar em você as emoções, sentimentos e desejos superiores. Olha que situação. Olha só, cara. Interessante. Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Se você se esforçar nas regiões inferiores para dar indiferença, ele não vai sentir nada. Se você quiser usar atração no inferior, você vai acabar gastando energia para atrair os desejos que são predominantes na região inferior. Para você fazer prevalecer, né? Para você prevalecer esse material. Você vai acabar gastando muita energia, que vai desgastar a energia vital. E se você tentar fazer o oposto na região superior, quer dizer, a repulsão lá, você também vai acabar gastando energia, porque o natural é ter a atração. Exatamente. É isso? Essa é a nossa grande briga. Olha só, cara. Nossa, você quer lutar contra você mesmo. Então, nas 3 superiores, é a lei de atração que funciona. E tá bom, mas se é a lei de atração, e você diz assim, aí seria fácil a gente ser altruísta e tudo mais, por que não é fácil? Não é fácil porque a gente insiste em manter a alimentação dos nossos desejos, emoções e sentimentos inferiores. Por exemplo, o orgulho, o egocentrismo, o egoísmo, todas elas são antônimos dos desejos, emoções e sentimentos superiores. Só por isso, porque a gente insiste. Passa a vida inteira insistindo. E normalmente você só deixa de fazer isso quando você chega lá nos 80, 90 anos, certo? Que aí você cai a ficha, você entende. Aí você tenta, aí você começa a não fazer mais isso. Tanto por isso que o Max Sendel fala que muitas vezes, quando você parte desta vida, já velhinho lá com 80, 90 e poucos anos, você faz facinho, você sai daqui e vai embora para o purgatório, primeiro céu, tranquilamente, sem nenhum apego a mais nada do que aqui, porque você conseguiu fazer essa reversão de desejos, sentimentos, emoções, entendeu? Agora, só que aí você já construiu uma carga tão grande, mas tão grande de sentimentos, emoções e desejos inferiores, que na próxima vida, lá vem de novo as tentações, lá vem de novo as restrições, as limitações, para ver se você aprende, né? Então, aquele pouquinho de vida, lá no finalzinho da vida, que você conseguiu entender e parou de lutar contra você mesmo, obviamente ele vai te dar um resultado, mas não vai ser o suficiente para você resgatar tudo que você fez até aquele momento, nessa vida, entendeu? Por isso que é importante fazer isso antes de 80, 90 anos. Quiçá fazer isso com 60, com 40, com 30, com 50. Mas não com 80 e 90. Ô Carlos, aí você lembra, chega aqui, pega o conceito Rosa Cruz, abre na página 41 e lê isso aqui. Exatamente. Agora, tudo isso foi falado para entender o seguinte: qual a diferença entre vida, luz e poder anímicos? Se eu falar para vocês assim, um sentimento de altruísmo, você encaixaria esse sentimento em vida anímica, luz anímica ou poder anímico?
Por exemplo, Porque os três é luz. vamos pensar no de baixo aqui, vamos pensar no de baixo. Se eu falar assim, um desejo de sensualidade, onde você encaixa, em que região você encaixa um desejo de sensualidade? Vida anímica, talvez. Não. Um desejo sensual. Das 7 regiões. Desculpa. Dos 7 regiões, um desejo sensual, você encaixa onde? Na primeira. Um desejo de paixão, uma paixão que você tem por alguma coisa. Aonde você coloca esse desejo? Em qual das 3 regiões inferiores? De paixão. Na segunda. Na primeira, região da paixão e desejo sensual. Olha, a seguinte situação, você está com uma pressa danada para chegar no lugar. Aí você vê que tem um monte de gente reunido, vendo alguma coisa que você não sabe, assistindo alguma coisa que você não sabe de uma pessoa. Você para nessa pessoa e fica extremamente impressionado com aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Ele está engolindo uma espada, ele está brincando com uma cobra, sei lá, está fazendo uma coisa que te impressiona muito. Esse desejo de impressionalidade, você coloca isso em que região do mundo do desejo? Na segunda, né, gente? Região da impressionabilidade, né? De baixo para cima. Certo? Então, entendendo mais ou menos como é que funciona, um desejo de altruísmo, você coloca em vida, luz ou poder anímico? Vida. Eu também vou de vida. Luz. Você acha que altruísmo seria vida? Vida da alma, luz da alma, poder da alma. O altruísmo, ele puxa o que na nossa vida? Ele aumenta o que na nossa vida? No nosso cotidiano? Iluminação, gente. O altruísmo aumenta a nossa luz interna. O altruísmo nos faz ver coisas que não vemos. O altruísmo é uma lanterna, é um facho de luz. Então, o sentimento, desejo, emoção de altruísmo, ela é colocada na 6ª região. Concorda? Agora, o desejo, a emoção ou o sentimento de maternidade, entendendo maternidade não de dar luz, tá? Mas maternidade de cuidar e criar de um ego, seja isso, criar e cuidar fisicamente ou criar e cuidar espiritualmente, seja filhos naturais ou filhos espirituais. Aonde você coloca a maternidade? Em vida, luz ou poder? Vida anímica. Vida anímica. Você está cuidando de uma vida ali. Você não está cuidando daquele corpo denso, o corpo físico. É da vida. Né? Agora, aquela vontade que você... Aquele desejo, emoção e sentimento de vontade que você tem de se dedicar à sua parte espiritual como guia e orientação da sua vida, deixando de lado todas as coisas materiais. Você coloca onde? Vida, luz ou poder? Poder anímico. Vontade é poder é vontade. Entendeu? Então depois vocês podem fazer o exercício em casa de cada uma desses desejos e sentimentos e emoções superiores, aonde você encaixa nesses 3? Você encaixa ou naquilo que te aumenta em qualidade ou naquilo que é o resultado de, entendeu? Então tudo que é de avanço, de ação, de decisão, chama mais o poder. Então é um poder anímico, poder da alma. Eu preciso do poder da alma para fazer isso. Eu potencializo o poder da alma para ter esse desejo, essa emoção e sentimento. Tudo que me dá crescimento, tudo que me dá iluminação, tudo que me esclarece, me joga para frente como desejo, sentimento, emoção, me ilumina mais. Então aumenta a luminidade da minha alma. Então é luz anímica. E tudo aquilo que eu consigo fazer florescer, crescer, multiplicar, né, e ter que cuidar, e ter que estar sempre ali à disposição, do lado, esses tipos de sentimentos, emoções e desejos, eu coloco em vida anímica, a vida da minha alma.
Entenderam? Essa é a diferença dos três. Repetiu da luz, Carlos, por favor. Da luz é tudo aquilo que me ilumina, que me esclarece, que aumenta meu campo de visão, que me tira as tapeiras que eu uso. Entendeu? Isso é luz anímica. Por exemplo, se eu tenho um desejo, se eu começo a observar melhor as coisas à minha volta, sem usar a tapeira, certo? Sem usar a tapeira. E esses desejos de emoções e sentimentos de observação estabelecem em mim sempre de ver coisas boas e de lançar coisas boas em tudo que eu vejo, em tudo que eu observo, são desejos, emoções, sentimentos de luz anímica. Ok? Ok. Carlos, dá licença um pouquinho. Aquele caso que é relatado na Bíblia, quando os apóstolos, mas Jesus passa de frente daquele cachorro que estava em putrefação, mas todo mundo tem uma reação, e ele vê os dentes e expressa que são mais alvos do que uma pérola. Ele se enquadrou aqui. Quando ele deu a resposta que ele se enquadrou, claramente ele se enquadrou em luz anímica, porque é justamente isso, observou atentamente um detalhe, mas observou tanto detalhe, mas tão bem o detalhe, que aquilo ali fez o seguinte: todas as coisas prevalecem para o bem prevalece sempre. Então, os dentes desse animal é mais alvos do que uma pérola. Isso é um desejo, sentimento, emoção positivo, superior, que ilumina, que esclarece. Ao contrário, você chega, o que a gente faz? A gente faz ao contrário, né? A gente faz assim, né? Ó, vou falar, eu não sou machista, tá? Graças a Deus. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante. Passa uma mulher bonita, muito bem vestida, uma mulher que está do seu lado, a tendência dela é falar o quê? Que sapato feio. A meia dela tá desfiada. Ah, o sutiã tá aparecendo. Ah, o cabelo tá mal pintado. Ah, esse brinco é horrível. Não é assim que às vezes acontece? Às vezes, não é sempre não, tá? Então, isso não é luz anímica. Isso não é luz anímica, tá? Isso não é luz anímica. No texto do Max Render, quando ele dá esse exemplo, que eu não coloquei aqui para não ficar muito comprido, mas o que ele levanta é aquela questão de você sempre procurar o bem no mal, né? É difícil, mas é um exemplo bem claro disso, né? Sem dúvida. O cachorro está todo arrebentado, mas ele ainda descobre os dentes bonitos, né? Então, se você procurar sempre o bem no mal, você automaticamente está nutrindo seu corpo de desejos de materiais da sexta região sexta região superior, luz anímica. Procurar o bem em tudo é iluminar, é aumentar a sua iluminação. Entendeu? Você coloca seu facho de luz lá. Exatamente. Agora, se você está sempre andando preocupado com as coisas do mundo, com as suas coisinhas, entendeu? E celular é terrível por isso, né? Celular é terrível por isso. O celular, se mal utilizado, ele te mantém um corpo de desejos somente nutrido com regiões inferiores. Então, esse negócio de você ficar ficando olhando o celular toda hora, por exemplo, agora, ninguém está olhando para ninguém, né? Todo mundo, tem alguém olhando o celular? Quantas vezes você olhou no celular desde o início da reunião? Faz a conta, gente. Seja sincero e honesto. Quantas vezes? Quem olhou? Não precisa falar não, mas quem olhou? Se quem olhou, não precisa falar, mas puta merda, eu fiz isso, eu olhei, caramba. Já olhei várias vezes. E regiões inferiores. Isso não é luz anímica, nem vida anímica, nem poder anímico, é inferior. Enquanto você estiver agindo assim, seu corpo de desejos está 99% de desejos inferiores e quiçá 1%, talvez nem isso, de regiões superiores. E continuará assim até o final da sua vida. Olha, Carlos, olha que interessante. Eu tenho uma neta que ela ganhou um celular e depois na escola acabou tirando nota baixa. A mãe dela fez o seguinte: a primeira coisa, seu celular não vai usar o celular por um bom tempo. Olha, rapaz, sem saber, a mãe acertou nisso aqui. Mãe acerta. Pois é, intuição feminina, meu filho. Intuição feminina. Sem estudar isso aqui, ela acertou na mosca. Que
o celular, ela ficava mais preocupada com o que a turma estava achando, dizendo, do que realmente prestar atenção naquilo que devia. É verdade. Embora ela estudar, mas ela não fixava, porque está na região inferior. Exatamente. Boa. Continua, Carlos. Quer dizer, tem Ó, gente continuar, lá tá muito bom, viu, Magali? Parabéns, viu? Tá excelente. Ó, despertou. Continua, Carlos. Vamos lá. Manda ver, Magali, tá muito Tá bom. muito bom o trabalho, viu? Excelente, viu? Muito Obrigada, bom. querido. Todo mundo contribuiu, tinha que sair alguma coisa. Ah, Bom, na verdade, essa conclusão eu coloquei logo no começo. É o que eu senti lindo, revendo agora esse texto, sabe? Não foi nem tanto o texto, que é maravilhoso, mas o que acontece quando a gente consegue tentar penetrar nos outros mundos. Então, é mais ou menos isso, olha. Nós não vivemos lá, em princípio, né? Nós não convivemos com seus habitantes. Pois, em princípio, porque tem gente que já consegue fazer isso. Né? A matéria dele é um grau a menos de densidade, mas não tem nada a ver com a nossa. As cores são coruscantes, formas rápidas e ágeis, como explicar. Daí você vai explicar, você faz como? Você fala, para quem nunca não conhece, nunca foi lá, como eu, você fala assim, não, é branco como a neve, negro como a noite, perfume das rosas. Não tem comparação nenhuma. É uma abstração para nós. Então eu falo assim, bom, e daí como é que faz? Acreditar, nós acreditamos, senão nós não estamos aqui. O problema não é esse. É absorver isso, assim, emocionalmente dentro da gente. O que é isso? É o quê? É um milagre? Isso aí é uma magia? Não sei. A única coisa que eu lembrei também vem sempre de Jesus, né? Ser como uma criança sem experiências anteriores, aprendendo a viver um mundo novo. Isso é aceitar primeiro, compreender depois. Eu não sei se essa sensação de todo mundo é a que eu tenho. Fiz ao contrário. Compreender primeiro, depois É difícil. primeiro aceitar, né? mania, né? Eu acho que agora está concluído. Falta mesmo, eu queria só uma opinião de vocês nesse sentido. Eu acho assim uma experiência incrível a gente tentar estudar mundos que não tem nada, assim, pelo menos na matéria, nada parecido. E também, pelo que a gente estudou no texto, toda a funcionalidade dele, as estruturas e tal, são completamente diferentes. Eu penso que quando a gente chegar lá, porque vamos chegar lá, no começo deve ser uma experiência única. A gente deve sentir, quer dizer, se não tiver informação nenhuma, é pior, né? Mas acho assim uma magia, realmente. Sem dúvida alguma. Vamos tentar colocar e conceituar ou exemplificar alguns desejos, emoções, sentimentos que temos e tentar colocá-los preferencialmente numa região. Então, por exemplo, a gente falou aqui, né? Se eu tenho uma paixão transloucada por uma pessoa ou por uma coisa, eu estou usando mais material. Primeiro eu estou usando minha atração, né, da quarta região do mundo do desejo, e eu estou usando a atração para atrair materiais da primeira região inferior, que é a região da paixão e do desejo sensual, né? Certo? Se eu tenho, vamos dizer, se eu tenho um desejo sensual por alguém, seja homem ou mulher, ou seja que seja, eu estou colocando o sentimento de atração, estou inundando o meu corpo de desejos, de material também da primeira região inferior do mundo do desejo. Por quê? Porque essa região, o nome próprio diz, né, região da paixão e do desejo sensual, certo? Ok? Se eu vejo na televisão, mas eu não gosto de televisão, tá bom, vê na internet, pô. Eu não gosto da internet, tá bom, vê a cores e ao vivo um assassinato na sua frente. E você
vê isso e chega em casa, morre de medo, fecha tudo, se tranca, troca as chaves, coloca a cerca elétrica, coloca a câmera, compra um cachorro e faz um monte de coisa. Então você está usando o sentimento de atração, enchendo o seu corpo de desejos de material da região da impressionabilidade. Certo? Você ficou tão impressionado que gerou tanto medo, tanto temor, que você faz um monte de coisas que pela a lógica racional, né? Não deveria, né? Você não deveria. Se olhar um pouco pela lógica racional, você fala, pô, mas o que eu estou fazendo? Desespero que eu estou fazendo. Gastando, inclusive, o que não tem, né? Certo? Agora, se eu tiver um desejo de cobiça, eu tenho um desejo de cobiça, eu inicio a atração por essa cobiça, né? Para eu ter desejo, eu tenho que iniciar um sentimento de atração. Para vocês, material de qual das 3 regiões inferiores eu estou atraindo para o meu corpo de desejos? Cobiça. É dos desejos. Porque cobiçar é desejar o que o outro tem, né? E aí, o que vocês acham? Não, cobiçar é mais do que desejar que o outro tem, Regiane. Cobiçar é desejar o que o outro tem e não querer o que o outro tenha. Isso é desejar. Isso é cobiçar. Certo? Eu desejo ter aquilo que você tem e vou fazer de tudo para que você deixe de tê-lo. É diferente de inveja. Inveja é, eu desejo exatamente aquilo que você tem e eu quero que você continue tendo para eu continuar te invejando. Viu a diferença? Você é bonzinho. Quando você é invejoso, você é bonzinho. Quando você é cobicioso, você é Tem malzinho. gente que vive da inveja, né? Muitos. E nós mesmos, em diversas fases da nossa vida, nós vivemos de inveja. Em alguns momentos, então, a gente se encontra assim, sim, tomar cuidado. Sem dúvida alguma. E é muito mais fácil ser invejoso e cobiçoso quando se tem dinheiro do que quando não se tem, viu? Então, o que vocês acham? Por que você acha que é a terceira região? Só porque é do desejo? Para mim é por causa do desejo. Como eu desejo ter o que o outro tem e desejo ainda mais, né, fazer com que ele não tenha mais, para mim tá ligado ao mundo do desejo, à terceira região. Beleza. E egoísmo? Esse foi o meu raciocínio. Tá. E egoísmo? A pessoa quer ter poder, fama, dinheiro, tudo junto, né? Egoísmo o que é? Terceira também? E raiva? Tá bom. Raiva. Raiva dá a impressão que ou a primeira. Primeiro. Raiva para mim tá na primeira, porque tem a ver com paixões. O descontrole total, né? Isso. E cólera? Também. Tem a primeira. Primeira. Desculpa uma coisa, eu nunca vi uma pessoa com cólera. O que é cólera? Cólera é uma doença que mata, é mortal a doença. Eu sei, mas essa cólera que você está falando é uma ira. É ira, raiva. Exacerbada. Qual a diferença entre cólera, raiva e ódio? Qual a diferença dos Nossa três? Senhora. Quando você sabe que uma pessoa tá colérica, tá raivosa ou tá odiosa? Nossa, cada nome onde você buscou isso. Hein? Uma pessoa que tá com raiva, como você sabe que a pessoa tá com raiva? Nossa, eu olho na cara. Bom, é minha turma, né? Tá, e quando você sabe que A pessoa está reprimida, mas a cólera, ela explode. Exatamente, a cólera, ela explode em ações destrutivas. A raiva, Então eu já vi. normalmente a raiva a pessoa consegue ou expressar em palavras, começa a xingar para quanto é lado, né? Mas não age, né? Ou ela somatiza internamente e começa a estourar para dentro do corpo. O ódio já é uma coisa mais, é um desejo, emoção e sentimento muito mais ligado ao pensamento,
né? Então, você odeia aquela pessoa, você fica maquinando coisas para detoná-la, porque você odeia aquela pessoa. Você não quer nem pensar em falar com ela, etc e tal. O que você fala dela é sempre mal, é sempre para destruir, é sempre para acabar. Esse é o ódio. Entendeu? A diferença do ódio para a cobiça é que a cobiça você também odeia, mas antes de você odiar, você quer tirar tudo dela para depois, por meio do ódio, não deixá-la ter. Você tenta destruir ela. Isso é cobiça. O ódio não. O ódio você não quer nada dela, você quer apenas destruí-la o máximo que você puder. Inclusive a matar, se for o caso, entendeu? Em última instância. Inclusive o quê? Matar. Ah, matar, sim. Matar. Vamos falar. Porque tem muitos casos, né, que o cara, ele namorava a moça lá e amava ela. Depois ela falou assim, não quero mais. Ele vai lá e não aceita de jeito nenhum aquilo lá e acaba querendo matar. Mata, né? Porque querendo matar, não mata a pessoa. É egocentrismo. Em que região está? Egocentrismo. Em que região está? Regiões de desejo inferiores. Eu sei que é inferior agora. Região, paixão. E aí, egocentrismo? Vocês sabem o que é egocentrismo, né? Você sabe a diferença entre egocentrismo e egoísmo, né? Região, paixão. Vocês sabem a diferença entre egocentrismo e egoísmo, não? Não. Qual é o antônimo de altruísmo? Antônimo de altruísmo é egoísmo ou egocentrismo? Eu acho Então, que meu filho, no egoísmo eu quero para mim, né? E no egocentrismo eu quero que tudo gire ao redor de mim, né? Então eu quero que o mundo gire ao seu redor. isso é Que egocentrismo. todo mundo faça o que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é egocentrismo. Então qual é o antônimo? Qual é o antônimo de altruísmo? Egocentrismo ou egoísmo? Para mim é Egoísmo. Egoísmo, eu acho. Pra mim também é egoísmo. Então qual é o antônimo de egocentrismo? Ego seria o não egocentrismo. Então, o que é o não ego? Né? Fraternidade, Humanismo, todos juntos. A fraternidade. ajuda, não é? Filantropia, sei lá, ajudar. Uma pessoa, ela consegue sair do egocentrismo para o altruísmo direto? Eu acho que não. O duro é que quando você vai no dicionário, o contrário de egocentrismo é altruísmo, ou é alocentrismo. Mas o altruísmo vem para egocentrismo. Agora eu fiquei bem na dúvida. Então, se o dicionário fala isso, volta a pergunta: qual é o antônimo de egoísmo? Aí procura a internet aí, gente. Vai, manda bala. não tá adianta. Não tá entrando. A banda que consome esse aplicativo é tão grande que aqui não consegue. Então pega o dicionário lá em papel. Quem tem dicionário em papel português? Então, Carlos, mas Coloca abrindo. dá Região. Tá fora daqui. o antônimo de egoísmo também aparece altruísmo, abnegação, caridade. Então, ele aparece no dicionário Tá. para os dois. Então, Entendeu? Regiane, já que você está no dicionário aí, olha para mim, por favor, a definição de amor. De amor. Isso. Depende do dicionário. Faz favor, lê para nós aí, para vocês verem que coisa interessante. Forte afeição por outra pessoa. Nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. Nossa. Então, Tudo qual isso. a conclusão? Quando vocês veem isso, egocentrismo, egoísmo, antônimo é altruísmo, definição de amor é isso,
Dentro de vocês, o que vocês deduzem? Ou não deduz nada? Tá No tudo certo? básico, aquilo que. Que é Não, falta de tá amor. certo. Não, Seria o serviço? não. Você deduz o seguinte, que o conceito dessas palavras, oficialmente falando, são extremamente fracas, superficiais. É isso. Não chega, você não chega a conclusão nenhuma. Falar que amor é desejo sexual, ao mesmo tempo é laços sanguíneos, ao mesmo tempo que é isso. O cara não tá falando nada com nada, pô. É paixão. Conceito não vale nada. Então, quando você fala que o antônimo de egocentrismo é igual ao mesmo antônimo de egoísmo, que é altruísmo, o cara não sabe o que é altruísmo, não sabe o que é egocentrismo, não sabe o que é egoísmo. Entendeu? Foneticamente falando, ou na língua, falando na língua, não consegue. Ele não consegue botar o conceito disso no dicionário. Porque se ele colocar outra coisa que não seja isso, ele vai se chamar de tendencioso ocultista, ou alquimista, ou caramba quatro. Não vai ser um linguista. Um linguista, certo? Porque o linguista faz isso. Imagina você estar dando uma palestra no YouTube, na internet, em nome da Fraternidade Rosa Cruz, e alguém perguntar para você o que é o amor. E você responder politicamente correto o que está no dicionário. Legal, né? Você vai despertar uma tremenda dúvida na pessoa, né? Dúvida nada. O cara vai te chamar de superficial. Fala, ih, se começa por aí, imagina a escola como deve ser, hein? Escola Rosa Cruz. Sabe, Carlos, eu acho que amor é uma palavra, é um sentimento tão grande, aliás, o maior de todos, que não tem palavras que expressem ele completamente, né? A gente mais sente. Quando a gente sente, a gente sabe o que é. O nome é uma coisa que fica... Olha, se eu fosse o dono do dicionário e eu tivesse que definir o verbete amor, eu colocaria o que São Paulo falou nos Coríntios. Ele define o amor lá, pô. O amor tá definido lá, caramba. Não tá? Perfeito. Tá definido lá? Ritual, né? Tá definido, não tá? Por que o cara não coloca? Porque ele é laico? Porque ele não é religioso? Porque ele não sei o quê? Quer dizer, tipo assim, o fato de eu não ser isso, eu desqualifico qualquer um que fale sobre isso. Ponto. Por isso toma cuidado, viu, gente? Toma muito cuidado quando usa dicionário para tentar descobrir conceitos de palavras e defini-las como tal, tá? Vamos lá, orgulho. Orgulho em que região está do mundo do desejo? Orgulho. Ninguém tem orgulho, tá? É uma coisa assim que vai ser difícil, porque ninguém tem mesmo esse sentimento, entendeu? Então, Tudo anjinho aqui. então como não tem, não é difícil, né? Se você não tem orgulho, como é que você vai se definir aqui onde está? E aí, onde vocês acham que estão? A impressionabilidade, será? Bom, Está na terceira região, ó. No desejo. Orgulho besta. E está muito mais voltado para a terceira região, né? Porque, veja bem, a terceira região, vocês lembram que a atração, né? Ela começa a se predominar. E o orgulho é uma das piores coisas que existem hoje para nós. Sim. Tá? O orgulho é que se tem alguma das coisas que mais atravanca o nosso desenvolvimento espiritual, isso chama-se o desejo, o sentimento, a emoção de orgulho. Cujo antônimo é o conceito de Humildade. humildade. Humildade é vida, luz ou poder anímico? Luz anímica, eu acho. Luz anímica. Através da humildade é que eu tomo de assalto o céu. Através da humildade é que eu aprendo. Através da humildade é que eu aceito primeiro e compreendo depois, como está aqui no slide da Magali. A criança, ela é humilde. Humildade é luz anímica. luz anímica. A criança é humilde por natureza. Ela não, entendeu? Ela não dá a mínima bola. Tanto é que se alguém chegar, se ela for atingida lá por um objeto, uma bola, ela cai, se estrupia tudo, já levanta e continua fazendo como se nada tivesse acontecido. Ela não olha para o lado nenhum. Nós, depois de um certo tempo de vida, a gente fica besta. Trupica na rua, a primeira coisa que faz é olhar para os lados para ver se tem alguém.
E Ao invés, comprovar ao bem, invés, de, ao invés de levantar e continuar como se nada tivesse acontecido. e achar um culpado. Sem dúvida alguma. E se achar, processa, né? O Carlos, sem humildade você não aprende a andar de bicicleta, né? Por isso que quando você anda de Você pode bicicleta ser quando criança, você anda muito mais rápido do que quando é adulto. Verdade. quando é adulto você tá. Opa! É que se cair também, você leva, vai embora. Mas adulto, se cair, passa vergonha, fica reprimido. Ô Carlos, você é engenheiro também. Sabe aqueles pavãozão orgulhosos que a gente conhece no meio? Aquilo lá, ele ainda é terceiro, ele está ligado à região dos desejos, ou é quase que a primeira região? Se ele é um pavão, então um pombo, ele tá ligado na terceira, tá? Agora, se além de ser pombo e pavão, ele é apaixonado por aquilo que faz, que não sei o quê, ele mistura os desejos, sentimentos e emoções com a primeira também. Tá certo. Quando a gente, quando a gente, ó, uma pergunta legal aqui do mundo do desejo. Quando a gente morre, a gente descarta o corpo denso, concordam? Aí depois descarta o corpo vital, né? Isso. Aí se eu não entro no purgatório, eu fico com o espírito, como um espírito apegado à terra. Eu fico perambulando no mundo do desejo, porque eu estou no meu corpo de desejos, né? Tanto é que nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que quando a gente morre, rapidamente o nosso corpo de desejos, que normalmente é um ovoide enquanto vivo, ele toma exatamente a aparência do seu corpo denso, inclusive do seu corpo denso no estado que você morreu, né? Certo? Isso. Se você morreu sem uma perna, você parece ser uma perna. Você acha que você está sem uma perna. Se você tá sem um olho, você fica com olho. Então, você fica lá do jeitinho que você estava aqui, certo? Pergunta. Por onde eu fico perambulando no mundo do desejo? Em que regiões que eu fico perambulando no mundo do desejo? Uma vez apegado à Terra. Nas 3 regiões inferiores? Eu acho que é na quarta, não? Nas três regiões inferiores, na quarta, nas 3 superiores, ou não é no mundo do desejo, no mundo do pensamento? O que vocês acham? NDA, nenhuma das anteriores. NDA. Nas 3 inferiores. Nas 3 inferiores, exatamente. Então, se eu perambulo pelas 3 inferiores, o meu corpo de desejos, no qual eu tenho minha consciência ali, ele está cheio do quê? Para eu se manter nas 3 regiões inferiores, eu tenho que encher esse meu corpo de desejo do quê? Material Desejos inferior. inferiores. Inferior, concorda? Se eu preencho o meu corpo de desejo de material inferior, só de primeira, segunda e terceira regiões inferiores, quais são os desejos, sentimentos e emoções que eu consigo produzir? São só Inferiores. inferiores. Então, Inferior de olha repulsão. olha a pergunta. Se eu estou vivendo com o meu corpo de desejos nas regiões inferiores do mundo do desejo, Isso. quais são os desejos, emoções e sentimentos que eu posso ter em relação ao meu entorno no mundo físico? Só desejos inferiores. Então eu consigo. Atração Então, desses desejos. exatamente. Então eu consigo olhar para uma pessoa que eu gostava muito quando estava vivo. Meu filho, minha filha, meu neto, minha namorada, meu namorado, minha esposa, etc e tal. Quais são os sentimentos, emoções e desejos que eu consigo ter para com essa pessoa neste momento? Eu consigo ter um desejo de amor? Não, mas eu consigo ter apego que está ligado ao egoísmo. Eu consigo ter um desejo de fazer o bem para ela? Vai. Eu consigo? Eu consigo ter um desejo, sentimento, emoção de fazer uma oração para o bem dela? Difícil. É impossível. É impossível.
Porque é impossível, porque eu não tenho condições. Se eu tentar e tiver condições de ter desejos superiores, pela força de atração eu vou direto para o purgatório. Vou direto para o purgatório. Eu entro no purgatório com uma velocidade imensa. Entendeu? Então eu tenho que manter a força de atração, fazer um esforço hercúleo para manter a força de atração, para que eu me mantenha nas regiões inferiores do mundo do desejo. Certo. E eu me cerco de semelhantes, de pessoas semelhantes, para me ajudar a me manter nas regiões inferiores do mundo do desejo. Pergunta, quando você aparece em sessões de irmãos e irmãs que cultuam esse tipo de ajuda, como é que você aparece com uma pessoa bondosa? Você aparece com alguma pessoa que realmente vai fazer o bem, que vai ajudar, que vai curar? Você consegue fazer isso, gente? Que não. Só se for enganado. Engano, exatamente. Exatamente, pelo engano. O engodo ou engano é um desejo, um sentimento e uma emoção inferior. De fato, ou é. De ilusão também se vive. Vou enganar, vou dissimular, vou fazer de conta. Vou mostrar o que eu não sou. É assim que muitas pessoas vivem assim. Encarnados, elas vivem assim. Certo? Só não vive assim quando cai a máscara. E mesmo quando cai a máscara, a única pessoa que não vê o ridículo que ela é ela mesma. Todo mundo vê, ela não vê. E continua vivendo assim. Sempre você é a última a saber, né? Exatamente. Quando você cair a máscara, Então todo mundo já sabia que você era aquilo lá. Então vocês veem, gente, que usando a lógica racional, a sua lógica racional, nada mais do que a lógica, a gente chega a essa conclusão de que se você é um espírito apegado à Terra, você é um pobre coitado, é um irmão e irmã que precisa de luz, que precisa de iluminação para pegar o caminho do purgatório e não ser aqui cultuado pelas pessoas que, meu avô acabou de morrer, mas ele vai me ajudar, porque eu fiz uma oração para ele, porque eu vi meu avô essa noite. Você pode ter visto qualquer coisa, menos o seu avô, porque o seu avô, se você viu, você não viu com uma cara de bonzinho, não, entendeu? Aí está a grande máxima do Eliphas Levi, quando ele fala, quando você vê alguma coisa à noite dormindo, e essa coisa pode ser linda e maravilhosa, anjinho maravilhoso e tal, o que você deve fazer é, ordeno que você se mostre neste momento como você é. Porque se ele for um ser, muitas vezes humano, que está querendo te sacanear, te enganar, ele foge. Foge porque contra a luz as trevas não prevalecem, entendeu? Aí que muitas pessoas fazem, olha, eu sonhei com um anjo, eu sonhei com não sei quem, eu sonhei com não sei quem. Você tem que ficar olhando e falar, tá bom, beleza. Né? Você não tem como falar isso para a pessoa, entendeu? Você vai o quê? Vai falar o quê para a pessoa? Vai falar que ela tem uma visão espiritual? Você está desenvolvendo a clarividência. Muito, muito bom, meu irmão, minha irmã. Sua clarividência está atindo. Tá nada. Isso é ilusão. Carlos, só não é ilusão quando você fala isso que eu falei e aquela forma fica inalterada ou aparece como uma forma mais luminosa ainda. Aí sim, aí é visão espiritual. Aí é avanço espiritual. Fora isso, não. E da onde que esses seres que vivem apegados na Terra, eles têm energia? Da onde sai essa energia? Tem uma latitude e longitude, Luiz. A gente pega essa latitude e latitude e vai encontrar com eles a qualquer hora. Não tem energia, ô Luiz, não tem energia. É no mundo do desejo. É o mundo do desejo que nós construímos. Mas ele não está fazendo um esforço monstruoso de se manter na região inferior? Ué, se ele deixar no automático, ele vai para o superior. Tanto quanto nós estamos fazendo para se manter com desejos inferiores. Tanto quanto. Inferiores. Certo. Inferiores. Repulsão. Inferiores. É da mesma maneira. A diferença é que esse esforço que a gente faz estoura no nosso corpo denso. Estoura no nosso corpo denso. Pela economia da natureza, estoura. No deles, não estoura no corpo denso. Estoura na próxima vida deles. Nas próximas vidas. O estrago que ele está fazendo. No atraso evolutivo. Você lembra que o Max Sendel fala... O Max Sendel fala no Ter Destino que
nós podemos viver durante séculos e séculos apegados à Terra? Sim. Então, esses séculos e séculos redundam em quê? Um atraso evolutivo lá na frente. Você está, em vez de viver 1000 anos lá, você está vivendo 1100, 1200, 1500 anos. Exatamente. Lá é só porque você quer viver pegar. Ô Carlos, eu fiz essa pergunta devido a questão do Parsifal, quando ele entra no castelo do Pinglesor. Ele, a hora que ele faz uma pequena ação para inverter de negativo da região inferior do mundo desejo para superior, desmonta tudo, desarma, acaba com tudo. Aquela energia era tudo uma enganação, era faz de conta, pelo que eu chego à conclusão agora, pela lógica. E a hora que o Parsifal ele usa, ele, vamos supor, entre aspas, ele invoca um poder superior da região superior do mundo desejo, todo aquilo que estava montado desmancha, some, desaparece, não fica nada. E o próprio Cleansor some também. Exatamente. Nossa. Vixe. Olha onde que eles foram se basear para fazer aquele trecho da ópera, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês hoje. Hoje o que move a gente, todos nós, são sentimentos, né? Então, nós estamos aí 24 horas por dia, ou iniciando o sentimento de interesse, ou iniciando o sentimento de indiferença, né? Sempre assim, né? Certo? Sempre assim. Interesse, indiferença. Interesse, indiferença. Certo? Então, por exemplo, eu me interesso em participar da reunião hoje. Esse interesse pode me impulsionar à atração, e aí eu movo mundos e fundos para estar aqui agora estudando, certo? Ou pode me iniciar a repulsão, ou seja, qualquer desculpa é desculpa para eu não participar, certo? Isso é a atração e a repulsão. Também pode ser a indiferença tipo assim, tanto faz, essa reunião chata do caramba, ninguém tá vendo ninguém, sabe tal, essa é a indiferença, certo? Então, eu não tenho atração nem repulsão, eu tenho a indiferença dela, certo? Então, não tenho interesse, tenho indiferença. Então, isso a gente faz 24 horas por dia, né? Principalmente quando a gente está no nosso consciente de vigília, que a gente faz, certo? Mas haverá no futuro em que esses sentimentos deixarão de existir. Eles serão substituídos pelo quê? Tá na lição. Tá na lição. Verdade. E aí? Quando a gente faz. Não precisa chorar não, gente. Não precisa chorar não, tá na lição. Eu segurei o espírito. Tá não saindo. Alguém sabe? Tá chorando por indiferença ou por atração? Eu não lembro mais, mas eu sei que tem isso aqui. Veja bem, hoje o que move o mundo são sentimentos de interesse e indiferença. O interesse inicia o processo de atração ou de repulsão e a indiferença não inicia nada. Um dia, esses sentimentos deverão desaparecer e serão substituídos por um outro fator determinante da ação. Como é que chama esse outro fator determinante da ação? Que é ligado ao mundo do pensamento. Não, é ligado ao mundo do desejo. E que é um dos preceitos do estudante Rosa Cruz, hein, gente? Então tá aqui. Começa com D, termina com R. Discernimento. Não. R. Com o quê? R. Ah, R. Começa com D, termina com R. E no meio tem uma palavra chamada EVE. Qual é a palavra? Dever. Exatamente. Que é o que o Max Sandel fala. O Max Sandel fala bem claro. Fala, olha, o estudante Rosa Cruz real, ele é aquele cara que exercita todos os dias a seguinte prerrogativa: eu não vou ser movido pelo que eu quero ou pelo que eu não quero, mas pelo que eu devo fazer. E não pelo que eu quero e que eu não quero, mas pelo que eu devo fazer. Aí começa a detalhar algumas coisas. O que eu estou fazendo aqui é para aumentar a minha fama pessoal?
é não vou fazer. O que eu vou fazer aqui é para aumentar o meu poder pessoal? É não vou fazer. Ah, mas o que eu tenho que fazer aqui, o meu tipo de vida, ou de ganha-pão, ou de profissão, ou não sei o que, exige isso. Vou deixar essa profissão. Ponto. Se isso é pedra no meu sapato, por que eu mantenho a pedra nesse sapato? Se eu não consigo exercitar o dever na minha vida, porque eu tenho que ser impulsionado ou pelo interesse ou pela indiferença, por que eu vou continuar fazendo isso? Se eu sei que isso é a pedra do meu sapato, isso é o que vai me levar para o buraco. Pela lógica racional, que lembra, a lógica é aquilo que o Max Sandel fala, que devemos usar em todos os mundos. Pela lógica racional, eu tenho que deixar de fazer. Agora, por que eu não deixo de fazer? Porque ainda estou arraigado às 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Porque o meu corpo de desejos cavalga sobre mim. Porque, infelizmente, a minha mente é muito fraca e tão aferrada ao corpo de desejos que nessa vida eu não vou conseguir fazer. Então desista. Fazer o quê? Agora, não fique vivendo de ilusão, dizendo, não, mas eu consigo, aí você vai olhar, consegue nada. Né? Então, o dever, gente, o dever. Fazer aquilo porque eu tenho o dever de fazer. Que, aliás, deveria ser o objeto de estudo da astrologia da pessoa devia ser isso. O que eu tenho aqui no meu tema aqui? Que eu sou impulsionado a fazer porque eu gosto, atração, ou porque eu adoro repudiar, eu adoro não fazer. E quais das coisas aqui está dizendo que é meu dever fazer? Pois eu vou dar o quê? ênfase ao que eu devo fazer e não ao que eu quero ou não quero fazer. Entendeu? Simples assim. É bem superior. Essa é bem descolada da filosofia comum. Tá, ó, esse item está aqui, ó. Assim, desta região central do mundo do desejo, vem o incentivo para a ação de liberação para refreá-la. A última palavrinha que ele usa nesse parágrafo é dever. Agora, uma coisa eu falo para vocês, ó, experiência própria. Probacionistas, estudantes regulares, que se mantêm a vida vivendo de atração e repulsão, interesse e diferença, atração e repulsão, interesse e diferença, têm enormes chances ou de desistir de uma escola Rosa Cruz, ou de levar essa escola Rosa Cruz como nada, ou de começar a se encher de outras coisas que não são da escola Rosa Cruz. Por quê? Porque ele vai ser sempre cobrado a deixar isso de lado para ir para o lado do dever, né? Ou então de descobrir que fez tudo errado lá no purgatório. E aí vem com ansiedade daqui a 1000 anos, e daqui a 1000 anos talvez não tenha mais a fraternidade Rosa Cruz na região química do mundo físico, e portanto esse irmão, essa irmã vai ter que pastar para conseguir o desenvolvimento espiritual, que hoje poderia conseguir muito mais fácil. Então as consequências são muito grandes, as consequências são enormes para um ser humano que despertou interesse à vida espiritual. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado e tomar decisões, né? E as decisões que tem que tomar não são decisões físicas, não é buscar conforto, não é buscar grana, não é buscar, agora eu estou feliz, porque agora me aposentei, agora estou contente pra caramba, não preciso fazer mais nada, não preciso aguentar chefe. Agora estou ganhando pra caramba, eu não sei porquê, mas comecei a ganhar dinheiro pra dedéu, ai que beleza, agora a minha vida tá boa. Tá ruim, é o contrário. Então pensem bem, viu, gente? Essa lição do mundo do desejo é para chacoalhar, como chacoalha no curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz e como sempre chacoalha quando a gente passa por ela. Se ela não te chacoalhou, não adiantou nada, então sinal que há corações duros ainda, né? Não entendeu ainda. Se eu for pegar o meu tema, o que eu vou curar aquilo que eu devo fazer e não aquilo que eu ajo por interesse ou por desinteresse? Eu não sei onde procurar isso. Pô, é fácil, tão fácil procurar, Luiz. Aquilo que você olha lá e fala assim, você tem facilidade em ganhar dinheiro. Você tem facilidade
Você tem facilidade em adquirir amigos. Você é muito sociável. Você se dá bem com Não todo tem que fazer mundo. quase nada. Você não tem que fazer quase nada. Aí você fala, beleza, isso é tudo interesse e atração. Agora, quando aparece coisa do tipo assim, você tem dificuldades em aceitar que você está errado. Esse é o seu dever. Pronto. Você Isso tem tem que trabalhar. dificuldade em abaixar a cabeça. Você tem dificuldade em olhar dos lados. Você olha só para frente. Você usa tapeira. Aí é o seu dever. É. Então, seu dever é tão Ô, claro. Carlos, só um detalhe. Quando você se aposenta, que foi o meu caso, ao invés de eu ter demandas de chefia, de empresa, tudo aquela tempo, aquelas coisas, a coisa aumentou muito dentro da família. Demandas de querer que você participe mais da vida, vamos supor, no caso das minhas filhas, né? Então, quando elas têm problema, elas querem que... Tentações são tentações para a te, coisa ficar mais leve. são tentações para te desviar do caminho espiritual que você devia abraçar. Porque afinal de contas, quem são as minhas filhas, meus filhos, meus pais, minhas mães, minha esposa, senão aquele que faz a vontade de Deus? Então, as pessoas que estão no caminho espiritual, esses são os nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos e irmãs. Os outros, infelizmente, não são. Desculpa, falhou aqui o som, eu não consegui entender, ficou. Quem são os nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossas mães? Quem são? Quem são? Não são aqueles que eu criei? Não, os físicos não são. Não são. Não são. Então, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é que faz a vontade de Deus? Quem cuida da parte espiritual. Quem não cuida da parte espiritual? Não é filho de Deus. Não, Então eu tenho o dever de fazer o quê? Qual é o meu dever? viver com... Ser exemplo para quem ainda não começou a cuidar da parte espiritual, que cuide. Mesmo que esse exemplo que eu dou atormente tanto a pessoa que ela deixa de conviver comigo. Está disposto? Está disposto a isso? Se estiver disposto a isso, bem-vindo. É complicado. Ô Carlos, uma pergunta a respeito do mundo do desejo. Existe em algum livro do Sr. Max Stein, ele diz que nenhum sono é tão reparador como o que quando você dorme, você vai até o mundo do desejo. Todo o nosso sono, sem exceção, todo sono sem exceção, nós vamos no mundo do desejo. Não tem nenhum sono, tá? Não é soneca. Sono. Não existe nenhum sono em que a gente não vai no mundo do desejo. A diferença é aonde vai no mundo do desejo. Se você dorme preocupado com coisas materiais, você vai no mundo do desejo nas regiões inferiores. Portanto, você tem o quê? Uma má restauração do seu corpo denso. Às vezes você tem sonhos ruins, pesadelos, etc. e tal, e acorda pior do que foi dormir. Quando você se desliga das coisas materiais e faz um bom exercício de introspecção, você vai para as regiões superiores do mundo do desejo, que é onde você consegue ter um restauro do seu corpo denso e um sono tão bom, tão gostoso, que no outro dia parece que, pô, não sei onde eu fui não, mas o negócio foi bom pra caramba, entendeu? Tô bem de bala, entendeu? Mas sempre você vai no mundo do desejo. Não tem como você dormir sem ir no mundo do desejo. A não ser quando você tira uma soneca, que a soneca te vai entre a região etérica e o mundo do desejo. Você não sabe nem se tá lá, nem se tá cá, entendeu? Você vai lá para dar um reset, né? Isso mesmo. Vamos fazer oração. Magali, passa mais um aí, ó. Carlos, a última que tem aqui na minha... É a oração. Acho que eu vou deixar ela na tela enquanto faz a leitura. Depois eu desconecto aqui, tá bom? Tá, põe ela aí que facilita. Quem quer fazer oração? Eu faço. Oração para Deus. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe.
Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, entusiasmo e coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E as rosas estão em vossa cruz. E na vossa também. E na vossa também. E assim a gente termina aí, né? A nona reunião dominical virtual ou virtual dominical sobre o mundo do desejo.